Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém. Sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém. Que grata satisfação poder estar convosco esta noite para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar Melquiades Miguel, pastor presidente desta casa, desta igreja, pela vida do pastor Adriano Huber, um companheiro de caminhada, já nos conhecemos há quase 10 anos. Obrigado por me receber essa noite, pastor. Deus abençoe. E a cada um dos pastores e obreiros que aqui se encontram. Eu trago comigo a saudação fraterna amistosa do meu pastor presidente, pastor Josué Álvaro de Souza, o digno pastor presidente da Assembleia de Deus em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, e também o segundo tesoureiro da nossa magna convenção. Peço-vos perdão, deveria estar acompanhado da minha esposa, todavia, expliquei ao pastor Adriano, deveríamos ter chegado por volta de 13h, mas deu um pequeno problema no carro durante a viagem. Nossa filha está com 2 meses, então você que é pai e mãe sabe, ela teve que ficar onde nós estamos hospedados para cuidar da nossa amada Helena. Então eu trago o abraço da minha esposa, da irmã Nara, e um abraço da minha filha, a irmã Helena, para as irmãs e para os irmãos, pastor. Abraço sua esposa, sua filha, sua namorada, sua noiva, deixa a minha comigo que eu cuido muito bem do que é meu, tá bom? Brincadeiras à parte, por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o capítulo de número 5. Faremos menção a partir do versículo 1. Lucas, capítulo de número 5. Faremos menção a partir do versículo 1. Eu sei que você não me conhece, então me apresento. Eu sou o pastor John Robert. O sotaque denuncia, eu não sou natural do Sul, só que casei com uma sulista e há 10 anos moro no Sul. Eu sou natural de Belém do Pará, vim lá da igreja mãe há 10 anos atrás, por isso o sotaque é diferente, mas a gente se entende bem, né? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, eu também não posso deixar de louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Erinaldo, que foi a ponte para que esta oportunidade viesse a acontecer. Dito isto, vamos ao texto sagrado. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pai, obrigado por esta porção da tua palavra, pela tua presença nesta casa, que uma vez mais ela seja palco da tua manifestação. Doce meio amigo Espírito Santo, o Senhor é muito bem-vindo esta noite, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus de Nazaré, amém. Tome seu assento, dê-me de presente sua atenção, tenha um pouquinho de paciência comigo, e eu prometo que, se assim for feito, sairemos daqui tendo a certeza de ouvirmos a voz dos 5. Primeiro, deixe-me lhe dar 2 informações. Primeira informação, nós vamos montar uma linha de raciocínio nesses breves minutos sobre esse texto e então aplicaremos nas nossas vidas, tá bom? Segunda informação, eu li ali na porta a Assembleia de Deus. E esta igreja é famosa no Brasil e no mundo por ser pentecostal. Então, seu glória a Deus essa noite não me atrapalha, seu aleluia não me atrapalha, sua língua estranha não me atrapalhar. Pastor, se eu me empolgar, sentir Deus e der lugar para Ele, eu vou contigo porque eu sou pentecostal, tá bom? O que vai te atrapalhar? Eu pregar e você ficar utilizando o seu celular, porque aí você não vai se alimentar, tá bom? Eu pregar e você ficar levantando toda hora ou conversando com alguém, isso me atrapalha. Mas se puder me ajudar, vem comigo essa noite. Eu sou ciente que o texto que acabamos de fazer menção, de fato, é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Haja vista que, no capítulo 5 do Evangelho, que é escrito pelo evangelista Lucas, que, diga-se de passagem, dos evangelhos que estão na Bíblia Sagrada, é o único que não foi testemunho ocular dos fatos, mas ouvira falar e coletara dados para que assim pudesse escrever o Evangelho segundo a visão de Lucas. No capítulo 5, ele vai nos relatar acerca do momento em que Pedro vai ter o 2º ou 3º encontro com Jesus. Não há um consenso teológico se esse é o 2º ou o 3º. O que se sabe é que, de fato, esse não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Entretanto, o capítulo 5, ele começa a narrativa nos relatando acerca de Jesus, que está sendo apertado por uma multidão que está na beira da praia. Jesus saíra para caminhar naquele dia, e ele já é um pregador um tanto conhecido naquela região, já era conhecido como um homem que operava milagres e que pregava com muita autoridade. Então, de fato, uma multidão começara a formar-se para ouvir o pregador da Galileia, e Jesus começa a pregar, e enquanto prega, ele
começa a observar que está muito próximo à beira do lago. Então ele vai caminhando de costas e pregando para a multidão. Em certo ponto da história, acredito eu, digo eu, não a Bíblia, creio que Jesus encosta os pés nas águas e sente que ele então chegou à beira do lago. Vamos parar nesse ponto da história para entendermos o contexto, o motivo de Jesus estar ali na manhã daquele dia. Noite passada, Pedro, como de costume, por ser pescador, por ter crescido naquele mar, ele vai exercer o seu ofício mais uma vez. Muito provavelmente deve ter dado um beijo na sua esposa, dito que a amava, e agora pega a sua rede e vai para o mar. Pedro sabia onde os peixes estavam, Pedro sabia qual o melhor horário para pescar, e diga-se de passagem, eu sou muito sincero, nunca gostei de pescar e só fui entender um pouco da arte da pesca no dia em que Jesus ministrar esse texto ao meu coração. Foi então que eu descobri o motivo de porque tantas vezes que estou voltando para casa de viagem, passo por pontes à noite, é cheio de homens pescando, posto que a noite é o melhor horário para se pescar. E diga-se de passagem, quem sou eu para falar sobre pesca para os irmãos? Haja vista que nós estamos na beira do mar, nós estamos na região litorânea, então aqui, de fato, os irmãos entendem da arte da pesca. Pedro se preparou e deve ter saído de casa naquela noite para pescar. Você imagina a cena? Ele chega na beira do mar da Galileia, faz a oração que todo bom judeu fazia, agradece a Deus pela vida e pede ao Senhor que abençoe sua pescaria. Ele então embarca no mar, começa a remar até que chega no mar alto, e quando chega no mar alto, está no melhor horário para se pescar, é noite, já passa das 10, muito provavelmente. Pedro então começa o ritual do pescador, qual? Pega as redes, se prepara e lança as redes para pescar. Ele lança a primeira vez, deixa a rede afundar, puxa, lança a quinta, 10ª, 20ª, 30ª, só Deus sabe quantas vezes ele lançou aquela rede naquela noite. O que se sabe dizer é que assim como a noite começou, ela terminou, e quando ela terminou, terminou da mesma forma que começou. Como, pastor? Com as redes vazias, sem nada. Pedro agora está retornando para a beira da praia, cansado, frustrado, entristecido e muito provavelmente muito preocupado, pois por ser pescador, dependia da quantidade de peixe que pescava para no outro dia vender e então honrar com seus compromissos. Você imagina a cabeça de um pai de família, você imagina a cabeça de um homem casado, tendo que voltar para casa e olhar para sua esposa e dizer que a pesca não deu em nada. Pedro agora está voltando para a beira do mar, e sabe o que é interessante? É que quando ele volta para a beira do mar, o texto faz questão de dizer que quando ele chega na beira do mar e ancora o barco, ele então desce do barco e vai lavar as redes. Alguém erroneamente, quando leu esse texto, olhou para o texto e disse: Pedro está desistindo porque está lavando as redes, quando na verdade, todo bom pescador que se preze sabe que lavar a rede não é sinônimo de desistência. Na verdade, lavar as redes é sinal de cuidado com a sua ferramenta de trabalho. Então quando o texto diz que Pedro está lavando as redes, sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que muito provavelmente Pedro olhou e disse assim: deu errado noite passada, mas está tudo bem, eu vou me preparar, porque quem sabe na próxima noite Deus me abençoa, a pescaria vai dar certo e o nome do Senhor. Não, eu vou de novo, você não entendeu? Pedro, quando está lavando as redes, está provavelmente nos ensinando: não é porque deu errado hoje que amanhã vai dar errado. Então o que eu vou fazer? Se deu errado hoje, eu vou preparar o meu instrumento, porque amanhã vai que Deus me abençoa e o milagre acontece. Todavia, como todo e qualquer homem, ele está frustrado, creio eu, pastor Adriano. Só tem um detalhe: ele chega na beira da praia e vai lavar a gente. Há um detalhe muito peculiar que Deus me chamou a atenção nesse texto, que é o fato, pastor Travasso, dele estar lavando as redes naquela manhã. Tem um detalhe muito importante, queridos pastores e obreiros: se Pedro tivesse pescado, muito provavelmente deixaria as redes ali e teria ido embora. Agora, como não pescou nada, ele vai parar, vai lavar as redes e se preparar para o próximo dia. Não entenderam? Vou repetir: se a rede estivesse cheia, ele teria ido embora. E aí, se tivesse ido embora, teria perdido o encontro com Jesus na beira da praia. Alguém levante uma das mãos, eu tenho uma palavra ao seu coração. Para de reclamar do que deu errado, para de reclamar da noite de tristeza, para de reclamar da noite de angústia, para de reclamar da porta fechada, porque a noite de frustração muito provavelmente está te preparando para o encontro com Jesus na manhã seguinte na beira da praia. Me ajuda a pregar? Toca no ombro de alguém, não olha porque olhar chato, mas se possível toque no ombro de alguém. Isso, se o hálito ajudar, olhe para essa pessoa agora e grite bem alto: continue lavando as redes, não para, porque talvez amanhã de manhã Jesus esteja vindo ao teu encontro na beira da praia. Aleluia.
Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente olha para o que deu errado e diz, acabou. Só tem um detalhe. Quem diz não sou eu, é a Bíblia. O que a Bíblia diz, pastor? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que isso aqui se tornou um versículo um tanto trivial para muitas pessoas, mas me permita. O salmista está dizendo que existem pelo menos 2 períodos da vida. Quais, pastor? O período da noite. Isso aqui não é literal, isso aqui é uma parábola. O período da noite é o período em que a porta fecha, Deus não respondeu, a medicina desenganou, o milagre não aconteceu, a angústia tomou conta, a tristeza, a depressão, a ansiedade. E o período da manhã, pastor, o salmista vai explicar. Se tem um período em que tudo deu errado, fica tranquilo, porque quando o dia nascer, fica sossegado, porque Jesus vai chegar ao teu encontro, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer. Então me permita dar-lhe um bom conselho. Pare de reclamar do que deu errado, porque o que deu errado te preparou para encontrar com Jesus aqui, hoje nesse lugar. Pedro está lavando as redes e Jesus chega. Se não tivesse dado errado, não estaria ali. Então sabe qual é a verdade? É que até aquilo que era para te atrapalhar, Deus está usando para te levar ao lugar correto. Vou repetir, até aquilo que era para te atrapalhar, Deus está usando para te levar ao local em que você deveria estar. Jesus chega, olha para Pedro, só tem um pormenor aqui que nós precisamos pontuar. Qual, pastor? É que Pedro se frustrou pescando dentro do barco que está dentro do mar. Jesus chega na beira da praia. Quem diz é o texto, não eu. Tem 50% de chance de Jesus escolher o barco dele e 50% de escolher o barco de João. Jesus olha para trás e diz assim, me empresta o teu barco. Que loucura é essa? Me empresta o teu barco. Isso mexe comigo, porque o barco é o local da frustração de Pedro. Isso mexe com a minha alma, porque o barco foi o local em que Pedro estava quando tudo deu errado. Não é verdade, queridos? Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Me empresta aquilo que te causou dor. Me empresta aquilo que te feriu. Me empresta aquilo que te maltratou. Me empresta aquilo que te arrancou lágrimas. Por quê? Porque se você me emprestar o que te causou dor, eu te prometo, transformo no meu púlpito para através de ti e daquilo que te entristeceu, do que te frustrou, eu vou alimentar, eu vou curar, eu vou salvar, vou restaurar, eu vou renovar inúmeras vidas. Me empresta o teu barco, que eu faço algo sobrenatural acontecer. Sabe o que eu me lembro? Você não me conhece, então você não sabe isso. 22 de fevereiro do ano passado, eu e minha esposa estamos no hospital regional. A bolsa rompeu por uma grande negligência médica. 21 semanas de gravidez, 5 meses, nosso primeiro filho, João Emanuel. A bolsa rompeu, o menino nasceu. De acordo com a medicina brasileira, não tinha condições. Se fosse lá fora, talvez vivesse. E a gente entende que é a vontade de Deus. Mas João Emanuel nasceu sem vida. Era nosso sonho, nosso menino. Eu orei, eu clamei, eu gritei dentro do quarto do hospital com a minha esposa. Eu disse, Deus, vamos trocar, me leva. Eu já vivi 35 anos, deixa o meu menino ficar. Não faz isso. Deus disse, despeça-se, eu vou levar seu filho, porque eu sei o que é melhor. Deus leva. E eu digo, eu nunca mais subo no púlpito para pregar. Porque se eu subir para pregar no púlpito, Deus não me ouviu, o que eu vou pregar? Estou correndo do lado da maca, segurando a mão da minha esposa para o centro cirúrgico, porque o neném está nascendo, parto normal. Ela olha para mim, tomada por Deus, e diz assim, não questione o que Deus está fazendo. Reclama disso, não. E aí, pastor, João nasceu. 15 dias depois eu estou em cima do púlpito, pregando, minha esposa está na cadeira, dando glória a Deus. E aí, pastor, deu errado lá atrás. Só tem um detalhe, pastor Travasso. Quando ele disse, me empresta o barco, eu disse, leva. Porque o que me causou dor, ele começou a usar para curar inúmeras feridas. 6 meses se passaram, e aí vem a notícia, Nara está grávida de novo, e agora? Agora é uma menina. O medo tomou conta, mas quando o medo tomou conta, lembramos-nos de uma coisa, o barco está emprestado para aquele que tem o controle de tudo. E aí, 29 de março, 11h20 da noite, ouvimos pela primeira vez o choro da dona Helena, da profeta menor, como a gente chama, da irmã Helena. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que se você emprestar o teu barco para Jesus, Ele tem poder para mudar
história. Me empresta o barco? Empresto. Só tem um detalhe. Agora que você me emprestou o barco, me ajuda a subir? Suba. Sobe comigo. E além de subir comigo, afaste-se um pouco da beira da praia. Com muito carinho e respeito. Os irmãos estão acostumados com mestres daqui da Bíblia. Mas eu preciso frisar algo. A expressão afaste-se em grego é epanago. E epanago significa voltar para, retornará, retroceder, ir de volta. Era como se Jesus estivesse dizendo: além de me emprestar o teu barco, sobe comigo, porque a gente vai voltar lá no lugar em que tudo deu errado. Eu vou te levar comigo até o local em que tudo deu errado. Numa ótica muito humana, parece que Jesus odeia Pedro. Numa ótica muito humana, parece que Jesus odeia esse camarada. Só que Jesus está dizendo: além de me emprestar, sobe no barco, volta comigo para o local da frustração, porque se você não der glória, agora eu vou te convidar para aceitar Jesus de novo. Me empresta teu barco, e além de me emprestar, sobe nele, porque a gente vai voltar ao lugar em que tudo deu errado. Senhor, noite passada deu errado. Noite passada você estava sozinho. Agora o Criador de todo o universo está dentro do barco, dizendo: vamos voltar. Eu sinto Deus nessa palavra. Vamos voltar ao lugar em que tudo deu errado. Só que antes de voltar, eu preciso te provar que o que te frustrou vai curar muitas pessoas. Pastor, o senhor está maluco? Não, quem diz é o texto, não eu. Jesus sobe no barco e começa a pregar. Noite passada causou tristeza, na manhã seguinte está gerando vida. Vou de novo. Noite passada causou frustração, na manhã seguinte está curando feridas. Noite passada machucou, na manhã seguinte está sendo usado como bálsamo e como resposta para a vida de muita gente. Jesus termina de pregar, e aqui eu começo a encerrar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus diz assim: agora lança-te ao mar alto. Vamos raciocinar, gente. Pedro está dentro do barco, que está dentro do mar. Jesus mandou voltar ao lugar, e agora Jesus está repetindo a ordem: lança-te ao mar alto. A nossa tendência quando tudo der errado é querer parar. A nossa tendência quando tudo der errado é desanimar e querer desistir. Só que Jesus olha para Pedro e diz assim: já que você está dentro do barco e me ouviu pregar, porque Pedro estava ouvindo Jesus pregar, imagino Pedro olhando para Jesus, cansado, frustrado, entristecido, mas quando Jesus começa a abrir a boca de dentro do barco, a tristeza vai embora. Não, vou de novo. Quando Jesus começa a abrir a boca dentro do barco, a tristeza vai embora, porque na presença dele a tristeza tem que saltar de alegria. Quando Jesus começa a pregar, a frustração começa a ir embora. Quando Jesus começa a pregar, Pedro começa a ficar olhando, e quem está pensando: que homem é esse? Quem é esse homem? Jesus termina de pregar e diz: vamos voltar, vamos para o mar alto. Você imagina Pedro, cansado, olhando para Jesus dizendo: tudo bem, vamos. Pedro leva o barco para o mar alto. Eu imagino Jesus sentado no barco, sorridente, e já sabendo o que ia acontecer. Em determinado momento, Jesus olha para Pedro e diz assim: para. Me permita conjecturar. Me permita conjecturar junto com vós. Quem sabe o local em que Jesus mandou parar era exatamente o local onde a pesca havia dado errado. Quem sabe o local onde Jesus mandou parar foi o exato local da frustração, o exato local da tristeza. Porque vez ou outra, Jesus vai nos colocar em alguns lugares que são um tanto desconfortáveis para nós. Vez ou outra, Jesus vai nos fazer voltar a determinadas situações, a determinados locais, que por conta própria nós não voltaríamos. Por quê? Porque, irmão, se você tem cicatriz por conta de uma determinada situação da vida, a sua reação imediata é esquecer daquilo, é tentar apagar, é tentar deixar de lado e nunca mais voltar. Só que Jesus está olhando para Pedro dizendo: vamos voltar. E agora que você está no mar alto, para. Irmãos, voltar para onde tudo deu errado não é fácil. Lembrar das dores que as cicatrizes causaram é mais difícil ainda. Só que quem está dizendo volta é Jesus,
Só tem um adendo aqui. Jesus não está dizendo volta sozinho, não. Ele está dentro do barco dizendo volta comigo. Vou de novo. Jesus não está dizendo volta sozinho, não. Ele está dentro do barco dizendo volta comigo. Volta comigo, volta comigo, volta comigo. Pastor, não entendi. Você já viu alguma coisa dar errado onde Jesus está, irmão? Você já viu alguma coisa dar errado onde Jesus para, irmão? Volta comigo. Pedro volta. Tem um detalhe. Quando Pedro volta, Jesus olha e diz assim: lançai a rede. Irmãos, vou repetir uma informação que já disse porque é extremamente relevante. Pedro era pescador. Pedro sabia que o melhor horário para pescar era à noite, não durante o dia. Porque à noite os peixes sobem à superfície para alimentar-se. E à noite eles descem, ou melhor, e durante o dia eles descem às profundezas para descansar. Então, numa ótica humana, numa ótica de pescador, não tem nada para pegar naquele momento no mar da Galileia. Mas Jesus está olhando para Pedro dizendo: lançai. 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 Imagina Pedro pensando: esse camarada é pescador, ele entende esse camarada, ele é carpinteiro, ele até entende de fazer barco, mas quem entende de pesca sou eu. Imagina Pedro olhando e dizendo: esse camarada entende de pregar, mas quem entende de lançar rede sou eu. E eu que entendo de lançar rede sei que não é o melhor horário, mas ele está dizendo: lançai a rede. A expressão lançai, queridos, não é uma expressão qualquer. Lançai é uma expressão grega shalau. Shalau significa soltar na parte mais baixa, deixar afundar, afrouxar a mão, deixar de fazer do mesmo jeito. Sabe o que Jesus está dizendo? Se preocupe em obedecer a minha voz. Se preocupe em obedecer, porque da sua maneira não deu certo. Você lançou a rede do seu jeito, não deu. Agora eu estou te dizendo: lança e deixe até a parte mais profunda do mar. Deixe até lá embaixo. Deixe até lá, deixe até lá. Lança a rede e deixa ir até no fundo. Me obedece. Pastor, qual é a diferença? Noite passada Pedro está sozinho. Eu vou de novo, obrigado pela empolgação. Qual a diferença? Noite passada Pedro estava sozinho. E agora, na manhã seguinte, aquele que olhou para o mar e disse, aquele que olhou e disse que haja luz e houve luz, está junto dele no barco. Vou de novo. Aquele que disse, crie-se, forme-se água e povoe-se os oceanos, está dentro do barco. Aquele que criou os peixes, está dentro do barco, dizendo: lança a rede, solta na parte mais baixa. Por quê? Como pescador eu sei que pela manhã você não vai pegar nada. Você é pescador, mas eu criei tudo. Então eu sei que pela manhã você não vai pegar nada na superfície. Agora, se lançar no fundo. E sabe o que é interessante, irmão? É que algumas das melhores coisas do oceano você encontra no fundo. O quê? Os tesouros escondidos estão no fundo dos oceanos. As pérolas estão dentro de ostras que estão no fundo do oceano. As histórias extraordinárias, você encontra algumas dentro de navios que estão no fundo dos oceanos. O nosso problema é que a gente está olhando para a superfície e Jesus está olhando para a totalidade. A gente olha para o que deu errado e Jesus está dando uma solução para alguém essa noite. E a solução é: volta a lançar a rede. Volta a lançar a rede. Você imagina, e aqui eu encerro. Pedro, olha, está tão frustrado, e isso fica denotado nas palavras dele. Pedro olha e diz assim: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada peguei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Vamos destacar umas palavras aqui. Vamos destacar a palavra mestre, a palavra trabalhado e a palavra noite. Sabe o que Pedro está dizendo? Vamos começar? A palavra trabalhado em grego é kopiao, que significa fadigado, exausto, sem forças. A palavra mestre em grego é epistata, e a palavra noite em grego é nux. E o que isso tem a ver, pastor? Vamos destrinchar isso aqui em 2, 3 minutos. Quando Pedro diz havendo, ele está dizendo: estou tão cansado, tão fadigado, tão estressado, tão frustrado, que da minha ótica não vai dar em nada. Porque eu sabia onde os peixes estavam. Eu sei onde encontrar peixes, mas noite passada eu não encontrei nada.
Só tem um detalhe: pela minha vontade, eu não teria voltado, não teria subido no barco, não teria voltado para esse lugar e não iria lançar as redes. Só tem um detalhe: mestre. Mestre epistata. Epistata significa aquele que tem o direito ou o poder para mandar. Alguém aqui atrás pegou e alguém na frente também. Sabe o que Pedro está dizendo? Estou cansado, estou estressado, estou fadigado, estou exausto, estou querendo desistir. Mas porque o Senhor tem o direito e o poder para mandar, eu vou obedecer. Porque o Senhor tem o direito e tem o poder para mandar, eu vou obedecer. Imagina Jesus sorrindo e dizendo: lançai. Só que o pastor Travasso, Pedro vai dar uma aula para muito crente aqui essa noite. Pedro vai ensinar o que ele fez errado na própria frase. Sabe o que ele vai dizer? Trabalhei a noite inteira. Olha aqui para mim. Noite em grego é nux, e nux significa quando o trabalho humano cessa. Não entendi, pastor. Pedro está dizendo onde está errado. O quê? Pedro está dizendo: eu trabalhei à noite, quando era para mim estar descansando, eu fui trabalhar. Vou descodificar isso aqui para você. Sabe por que as coisas ainda não aconteceram? Você está colocando a mão onde já devia ter tirado e deixado Deus entrar em cena. Você está trabalhando quando deveria estar descansando. Você está tentando resolver quando deveria estar quietinho, dizendo: está nas tuas mãos e só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu não posso resolver, mas a tua mão pode. Escute algo: Deus é especialista em trabalhar na arte do impossível. Enquanto está nas minhas mãos, Deus não trabalha, porque o que está ao alcance da mão humana é coisa de homem. Quando sai do campo da possibilidade para a impossibilidade, é coisa para Deus, para Deus, para Deus, para Deus fazer. Levante a mão direita aos céus, por gentileza. Em conjunto, levante a mão esquerda também. Isso. Eu não sei como você adentrou aqui. Levante as mãos e segure. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: receba forças para descansar na minha presença. Receba forças para descansar. Eu te trouxe aqui, diz o Senhor, para te dizer: para, descansa, porque enquanto você descansa eu trabalho. Enquanto você descansa eu trabalho. Enquanto você descansa eu trabalho, diz o Senhor. Eu sinto graça de Deus descendo em forma de renovo sobre a vida de muita gente. Receba força da parte de Deus. Receba renovo da parte de Deus. Papai te trouxe a esta casa essa noite para te dizer: e descansa, porque enquanto você descansa eu te renovo. E descansa, porque enquanto você descansa eu trabalho em teu favor. Alamachondera calamaia, elebeler sandoremi candarasai, remina candorosi andaraia. Se tem glória, abra a boca, libera o glória, vai. Quem é de aleluia, libera o aleluia, vai. Eu já estou terminando. Quem tem língua estranha, libera a língua estranha. Essa noite Deus te trouxe para tratar com a tua alma nessa casa. Encerro exatamente aqui. Pedro lança a rede, aqueles nobres pastores e obreiros. Imaginação minha. Pedro lança a rede, começa a puxar, pastor Adriano. A rede está leve, está suave. E aqui dentro ele deve estar dizendo: não vai dar nada. É mais uma rede que eu estou lançando. Noite passada eu perdi as contas. E agora, noite passada que era hora de pescar, não pesquei. Agora de manhã só estou lançando porque ele deu a palavra, porque ele mandou. Então sobre a palavra dele eu vou lançar. Se der errado é coisa dele, porque certo não vai dar. Porque dentro do campo do meu conhecimento, dentro do campo da minha experiência, dentro daquilo que eu já fiz, Deus não trabalha no campo da tua experiência, daquilo que você já fez, daquilo que você já sabe. Deus é Deus, Ele trabalha de uma forma misteriosa. Ele lança a rede, imagina Pedro comigo. Vai dar em nada, vai dar em nada, vai dar...
Imagina Jesus sentado no barco sorrindo e perguntando: o que deu, Pedro? Está pesada? Estou tentando puxar e não está dando. Imagina Jesus sorrindo, olhando para ele e dizendo: puxa a rede, Pedro. O teu problema era a rede vazia. Pois bem, eu cheguei na cena, eu cheguei na história, eu estou na caça. Se o problema era a rede vazia, deixa comigo, diz o Senhor. Ele puxa a rede está pesada. Fique de pé, por gentileza. A rede está pesada. Só tem um detalhe: está tão pesada que está rompendo. E aí, o texto vai dizer que Pedro grita para os seus companheiros: me ajudem, me ajudem. Lá vem João, lá vem André, lá vem Tiago. Vai todo mundo compartilhar da bênção. Se você não pegar isso aqui, sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Pela tua obediência em ter ficado até agora e lançado a rede, o que eu vou fazer na tua vida vai alcançar a ti, a tua casa, a quem está à tua direita, a quem está à tua esquerda, a quem mora na mesma rua, a quem mora no mesmo bairro, a quem mora na... Não, vou repetir. Assim diz o Senhor que eu estou fazendo na tua vida essa noite. Alcança você, alcança a sua casa, alcança quem está à direita, alcança quem está à esquerda, alcança a tua rua, alcança o teu bairro, alcança a tua cidade, diz o Senhor. Como encerra, pastor? Pedro volta para a beira da praia, com a rede rompida, mas cheia de peixe. Ele se lança na presença de Jesus e te afasta, porque eu não sou digno. Eu pesquei a noite, tentei pescar a noite inteira e nada peguei. Mas sobre a tua palavra já disse: encheram. E eu estava duvidoso. A resposta de Jesus é: fica tranquilo, porque o teu projeto era ser pescador, o meu projeto é pregar minha palavra. Vou repetir, encerro. O teu projeto era encher a rede, o meu era te transformar em boca de Deus para essa terra, diz o Senhor. O teu projeto era tal, mas o meu projeto é maior que o teu. Pedro, a partir de hoje você deixa de ser pescador de peixes e eu te transformo em pescador de homens. Encerro aqui. Jesus te trouxe essa noite para te dizer: obedeça a minha palavra, porque se obedecer eu opero o milagre, pois o projeto que tenho é maior do que o seu. Feche os olhos comigo. Eu falo com você que está aqui esta noite, que porventura está distanciado. Eu falo com você que chegou aqui essa noite e porventura nunca aceitou Jesus. Feche os olhos, por gentileza. Se você está aqui, está distanciado ou nunca aceitou Jesus, eu gostaria muito de te conhecer. Para quê, pastor John? Para te dar um abraço essa noite e dizer que Jesus te ama. Aproveitando que a igreja está de olhos fechados, se você está distanciado ou nunca aceitou Jesus, me dê um sinal com 2 dedos e eu gostaria muito de te dar um abraço essa noite. Mas só se você está distanciado ou nunca aceitou Jesus aqui. Acredito que todos somos salvos em Cristo. Glória a Deus. Oremos essa noite. Pai, aquilo que o Senhor me confiou para ministrar sobre o altar da AD Camboriú, ministrei. A palavra que o Senhor plantou no meu coração foi semeada. Que esta palavra gere renovo, transformação, restauração, libertação. Que esta palavra dê forças ao que está cansado e renove as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que essa noite o teu nome seja glorificado mais uma vez. Pai, que esta palavra fique gravada na tábua do coração do meu irmão e da minha irmã, para que no momento em que as forças faltarem, eles consigam lembrar que o Senhor está dentro do barco e é o Senhor quem dá ordem para voltar ao lugar em que tudo deu errado. E se o Senhor manda voltar, é porque o Senhor vai transformar a tristeza em alegria para a glória de Deus. Eu te louvo, nós te louvamos. Amém. Olhe para mim, com a permissão do pastor Adriano. Olhe para mim e eu devolvo o microfone. Me dê 1 minuto e eu devolvo o microfone.
Eu prego por esse Brasil há 22 anos e até hoje eu não sei cobrar valor nenhum para ir em lugar nenhum. Fique tranquilo, eu não vou lhe pedir dinheiro, não faz parte de mim fazer isso, mas eu pedi autorização ao pastor Adriano. Como todo e qualquer pregador, eu sou formado, falo 3 idiomas, poderia estar trabalhando, fazendo algo, mas há 22 anos Deus me chamou para o ministério, e há 22 anos eu disse sim, e há 13 anos tenho a graça de ser pastor ordenado, convencionado da CJDB, desde o dia 18 de agosto de 2012. Então, eu fiz de tudo para desistir do ministério, mas Deus não me deixou. O fato é que eu não vim lhe pedir dinheiro, mas todo lugar que eu ando, todo lugar que Jesus me leva para ministrar a palavra, eu ando com o meu material. E foi sobre isso que eu vim te falar. Lá na porta de saída, você vai encontrar cone trufado gourmet. É cone de chocolate trufado com chocolate por fora e por dentro. São 3 sabores diferentes: brigadeiro, prestígio e biscoito Oreo. Pastor John, quanto custa cada cone? Nada. Por quê? Porque eu não vendo, eu não sei vender nada. Como é que eu faço, pastor? Você troca comigo. Você troca um cone por uma semente de R$10, 2 cones por uma semente de 20, 3 por uma de 30 e assim sucessivamente. Pastor, o senhor enlouqueceu chamando dinheiro de semente? Não, irmão. Eu assisto os Gideões todo ano e todo ano a gente procura semear, eu e minha casa. Por quê? O que nós chamamos de dinheiro, você viu que eu gosto de Bíblia? A Bíblia diz que chama-se semente. Torna-se semente a partir do momento que você lança na salva, ou adquire o material de quem faz a obra de Deus com seriedade. E a Bíblia diz que Deus tem poder para multiplicar a semente em 100 vezes mais. Então, se você pode, você vai trocar comigo lá atrás uma semente por um cone. Pastor, como diz a gurizada por aí, eu não tenho aquela forma pré-histórica de abençoar pessoas, de semear, que é o dinheiro, a cédula de papel. Mas pastor, eu tenho cartão de débito, crédito e Pix. Você vai passar lá atrás, o QR Code vai estar lá, a maquininha de cartão também. O meu desejo é que Deus te abençoe, o meu desejo é que você viva o melhor de Deus sobre a face dessa terra. O meu desejo é que este ano comece o início, seja o início dos melhores anos da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe.